E aí galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo sobre a criação de um jogo de plataforma com Construct 2. Vamos hoje inserir alguns monstros aqui no nosso projeto Cave Survival. Eu já estou com o projeto aberto aqui. E no último vídeo a gente ensinou o personagem a atirar, não foi isso? Então agora vamos criar monstros nos quais ele vai poder atirar futuramente. Então a gente já sabe, né? Para inserir um novo objeto, botão direito na tela, Insert New Object. E eu vou inserir aqui um sprite que eu vou chamar de Monstro 1. Depois a gente vai ver o Monstro 2, que vai ser um monstro voador. Esse aqui vai ser um monstro terrestre, ok? Então eu vou clicar aqui. Eu vou vir aqui na minha barrinha de animações e eu vou inserir os sprites que vão formar a animação padrão do meu monstro. Então, Import Frames from Files. Venho aqui na minha pastinha Monstros, tá? Lá naquela pasta de imagens, eu tenho uma pasta chamada Monstros. E venho aqui, ó, Monstro 1. Eu tenho 3 imagenzinhas aqui, ó. Seleciono todas elas, abrir. Pego esse primeiro frame aqui que está em branco, deleto ele. E tá lá meu pequeno monstro. Bom, a origem dele está aqui centralizada na tela. Eu quero a origem dele no pé. Então eu vou vir aqui na origem. E quando a gente trabalhou a origem do personagem principal, a gente só veio aqui e colocou no pé, na unha mesmo, né? Quero mostrar aqui um outro atalho para vocês. Se você selecionar a origem aqui, vier com o botão direito, e vier aqui embaixo, ó, Quick Assign, eu tenho várias posições padrão para colocar esse targetzinho de origem. Eu vou colocar aqui, ó, Bottom, que é no pé do personagem. Então venho aqui agora com o botão direito, Apply to Whole Animation, e todos os frames da minha animação já estão com a origem aqui embaixo. Beleza? Bom, venho aqui na barrinha de animações e eu vou configurar as propriedades da animação dele. Vou configurar da seguinte forma aqui, ó, Speed eu vou colocar 10, a velocidade da animação. Loop, Yes, porque vai ser uma animação contínua. E Ping Pong, Yes também. Eu quero que ele se anime dessa forma aqui, ó, vai dar esse pulo maroto aqui. Ok? Então já posso fechar aqui, tá aqui o meu monstrinho. E a gente pode reparar que ele é basicamente do mesmo tamanho do personagem, mas o monstro eu vou dar uma redimensionada nele para ele ficar mais ameaçador. Vou deixar ele maiorzinho um pouco. Ele tem 13 por 13, eu vou colocar ele 26 por 26. Aqui na barra de propriedades dele, aqui na característica Size, ok? Então 26 de largura por 26 de altura. Beleza? E eu vou precisar adicionar alguns comportamentos para o meu monstro também. Então a gente já sabe aqui, ó, no Behaviors. Vamos adicionar aqui no maisinho. Eu vou querer 2 comportamentos para ele. Um é o nosso famoso Destroy Outside Layout, que eu sempre coloco, porque ele, assim como outros recursos do jogo, ele vai ficar aqui do lado de fora do layout. E depois eu vou criar um esquema para criar monstros aqui dentro. E o outro vai ser essa característica aqui de personagem de plataforma. Porque assim como o nosso jogador, eu quero que o monstro também tenha essa questão da colisão com sólidos, que ele seja afetado pela gravidade. Então tudo isso é característica de personagem de plataforma. Então ok, já adicionei aqui. E agora eu venho aqui nas configurações do comportamento de plataforma dele. E eu vou mexer aqui, ó, na velocidade máxima dele, tá? Porque 330 é a velocidade que está o nosso personagem. Eu quero que ele ande um pouco mais lento do que o nosso personagem, né? Então eu vou colocar 100 na velocidade máxima dele. O resto eu não vou mexer, só aqui, ó, Default Controls. Aqui são os controles padrão do personagem de plataforma, que a gente está usando no nosso. Só para usar as setinhas aqui para andar para a direita, esquerda e pular. Se eu deixar isso aqui habilitado, vamos salvar aqui e renderizar para a gente ver como fica. Olha lá, quando eu mexo o meu personagem, eu controlo também o monstro. Tá vendo? Isso pode até gerar uma mecânica interessante para algum outro jogo, onde eu tenha que controlar 2 personagens simultaneamente, alguma coisa. Mas não é o caso desse projeto aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou botar o Default Controls como No. Então agora o meu monstro
eu posso mover meu personagem à vontade, que meu monstro não vai se mover junto com ele. Bom, mas eu preciso que o meu monstro se mova, né? Então, para isso, eu vou ter que fazer alguma programação em cima dele. Então, para poder trabalhar essa programação, eu vou instanciar uma variável no meu monstro. Tá, ok? O que seria uma variável? Para quem não sabe, seria um espaço na memória que armazena algum tipo de valor que eu vou usar para fazer comparações, por exemplo, e programações em cima disso. Então, para criar uma variável no meu monstro, eu venho aqui na barra de propriedade dele, eu tenho aqui, ó, Instance Variable. É só clicar aqui e aparece uma janelinha parecida com aquela das configurações de comportamento. Então eu venho aqui no mais, eu vou dar um nome para minha variável, eu vou chamar de ir para direita, ok? Eu vou dar um tipo para minha variável, eu vou dizer que ela é um booleano, e um booleano ele é um tipo de variável que ele armazena somente dois valores, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, ou quer dizer, ou é true ou false. Então, o valor inicial dela eu vou colocar como true. Quer dizer que a princípio ir para a direita vai ser verdade. E aqui eu tenho a possibilidade de colocar uma descrição para essa variável, porque se o nosso projeto começar a ficar muito inchado de variáveis, né, se eu tiver muita variável para ser trabalhada, eu posso me perder no sentido de não saber para que serve cada variável. Então é interessante a gente colocar descrições para as nossas variáveis. Mas aqui, como eu estou usando um nome de variável que é muito intuitivo, quer dizer, ir para a direita, se for verdade, quer dizer que o bicho vai para a direita, né? Se for mentira, quer dizer que ele não vai para a direita, que ele vai para a esquerda. Então eu não preciso nem de descrição aqui, só o nome da variável já é bem descritivo para mim. Então eu dou um OK aqui e tá lá, nosso monstro já tem a variável ir para a direita. Aqui já com o valor, se eu quiser mudar para false, posso mudar por aqui também, mas vou deixar true por enquanto. Então com isso eu já posso começar a programação do monstro. Venho aqui no Event Sheets e vou adicionar uma folha de eventos para o nosso monstro. Vou chamá-la de monstro 1 e vou adicioná-la na folha principal aqui. Botão direito, Include Event Sheet, tá lá, monstro 1. Ok? Bom, a ideia da programação dele então vai ser muito básica, né? Vai ser muito intuitiva. Se ir para a direita for verdade, então ele vai andar para a direita. Se não for verdade, então ele vai andar para a esquerda. Bom, então eu vou fazer essa verificação aqui em função daquela variável do monstro que a gente criou lá. Tá? Eu venho aqui no isBoolean Instance Variable Set, quer dizer, ele vai analisar qual é o valor daquela variável booleana que a gente estabeleceu. Aí ele pergunta aqui qual a variável booleana. Como só tem uma criada no monstro, então é ela mesma, done. Então o que ele está vendo aqui é o seguinte: se a variável ir para a direita, que é do monstro, se ela está como true ou false. Se ela estiver como true, vai rodar a ação que eu colocar aqui. Qual vai ser a ação, né? Eu vou vir aqui nos comportamentos referentes ao comportamento dele de plataforma, né? Nas ações referentes ao comportamento de plataforma. E eu tenho uma aqui que chama Simulate Control, que ele vai simular o ato de eu estar pressionando alguma das teclas de controle básico dele. Então, quais são os controles básicos que ele traz para a gente? Que é andar para a esquerda, andar para a direita e pular. Então, se ir para a direita for verdade, eu vou querer que ele ande para a direita. Só clicar aqui, ó. E vou adicionar mais uma ação que vai ser referente à nossa imagem. Lembra que lá no personagem, quando a gente andava com ele para a direita, a gente colocava ele not mirrored, e quando ia para a esquerda, colocava ele como mirrored, para espelhar a imagem dele, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o monstro. Vou adicionar aqui monstro, como é que era ó, que a gente botava? Set mirrored, né? Aqui, ó, set mirrored, só que indo para a direita ele é not mirrored, que a imagem padrão dele já é virado para a direita. Então, beleza. Se monstro ir para a direita for verdade, né? Se a nossa variável booleana tiver com valor true, então ele vai fazer isso aqui. Ele vai andar com o personagem para a direita e espelhar a imagem dele. E desespelhar a imagem dele, na verdade. Se não, se ir para a direita não for verdade, se for falso, então eu vou andar com o monstro para a minha esquerda. Então eu vou clicar aqui na ponta para selecionar todo o bloco, vou com o meu botão direito, adicionar else, aqui o último aqui, tá vendo?
Então, se não, eu posso copiar todo esse comando aqui, Ctrl C, seleciono aqui, Ctrl V, e só configurar aqui, ó. Se ir para a direita for falso, então o meu personagem vai para a esquerda. Ok, 2 cliques aqui para abrir as configurações, mudei aqui para a esquerda. E o Set Mirrored, vou dar 2 cliques aqui também, vou selecionar para Mirrored. Beleza? Salvei aqui. Vamos ver agora se o personagem já está movendo. Olha lá. Agora o monstro já caminha para a direita, só que quando ele der de cara na parede, ele vai ficar com a cara na parede, porque eu não botei nenhuma programação para ele voltar para a esquerda. Então vamos fazer isso agora. Bom, vou adicionar um evento aqui do monstro, aqui nos comportamentos de plataforma dele, que é esse aqui, ó, is by wall. Quer dizer, se ele der de cara com o muro, literalmente quer dizer isso. Então seleciono aqui e digo qual a posição que o muro está em relação ao objeto. Se o muro está à esquerda ou à direita. Então vamos dizer aqui, se o muro estiver à direita do monstro, então eu vou querer que a variável ir para a direita fique false. Porque ele não vai mais poder ir para a direita, né? Já que tem um muro na direita dele. Então aqui, add action, monstro, set boolean, para mudar o valor de uma variável booleana. Ele já selecionou aqui a única variável booleana dele, e aqui eu vou mudar o valor para false. Ok? Vou pegar esse bloco aqui todo, vou copiá-lo e vou colar. E agora eu vou configurar o oposto, né? Então, se o muro for à esquerda, então eu vou configurar a minha booleana como true. O meu ir para a direita vai ser true agora. Se eu der F5 aqui para renderizar o jogo, a gente vai ver que o monstro agora, quando ele bater com a cara na parede, ele vai voltar para o outro lado. E agora aqui do lado esquerdo, ele volta para a direita. Bom, então eu já tenho algumas configurações básicas do monstro. Agora eu preciso de um lugar para criar monstros. Eu vou criar aqui um lar dos monstros, um lugar que vai spawnar monstros, né? Usando um termo popular aí do universo dos jogos. Então esse monstro aqui eu vou deixar aqui do lado de fora do layout. E eu vou criar aqui uma casa de monstros, ok? Então botão direito, eu vou inserir um novo objeto. Vai ser um sprite. Eu vou chamar de casa monstro 1. Ok? Venho aqui na minha barra de animações, importar frames dos arquivos. Venho aqui na pastinha de monstros e eu tenho aqui, ó, casa monstro 1. Seleciono todos esses sprites aqui, deleto o sprite que está em branco. Vamos ver características da animação dele, né? Deixa eu ver o bound box dele, tá certinho. O ponto de origem dele, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque vai ser o ponto de origem de onde vai nascer o monstro. Como o nosso monstro a gente configurou o ponto de origem no pé, então mais ou menos o monstro vai nascer desse tamanho aqui, vai encaixar certinho aqui na boca do bicho. Aqui. Ok? As configurações de animação eu vou deixar a velocidade 5 mesmo, loop yes, e ping pong yes também. Que aí vai ficar uma animação mais ou menos assim, ó, como se desse um brilho aqui na caveira aqui. Beleza? Vou fechar aqui, posicionar mais ou menos. Beleza, e vou ter que ter a programação aqui da nossa casa de monstros para fazer nascerem monstros aqui automaticamente, né? Então vou vir aqui nos Event Sheets, eu vou criar um Event Sheet para a casa de monstros. Vou chamar aqui, ó, de casa monstro. E com essa aqui eu vou controlar inclusive a casa de criação do monstro tipo 2, que vai ser o monstro voador mais pra frente. Porque tem pouca programação para casa de monstro, dá pra gente colocar tudo numa só. Então venho aqui no meu Event Sheet principal, vou adicionar essa Event Sheet, casa monstro, ok. E a minha ideia com essa casa de monstros é a seguinte, eu não quero que ela fique criando monstros aleatoriamente, tá? Quando eu não estiver visualizando aquela casa de monstros ali. Então eu tenho que dizer que ela só vai criar monstros quando ela estiver na tela, quando ela estiver aparecendo no meu campo de visão. Então vou adicionar um evento aqui, casa monstro.
A gente já tinha usado esse isOnScreen antes, né? Pro tiro, para destruir o tiro do personagem. Então eu estou dizendo aqui, ó, quando a casa monstro estiver na tela, estiver no meu campo de visão, aí eu vou adicionar aqui um subevento. Lembra, para adicionar um subevento a gente tem que clicar aqui pegando todo o bloco, botão direito, adicionar subevento. E esse subevento vai ser um evento do sistema. Então eu venho aqui na engrenagemzinha, ó, System, e eu quero que a cada 3 segundos, ou seja, aqui ó, every X seconds, e aqui ele vai perguntar quantos segundos, eu vou colocar 3 segundos, a casa crie um monstro novo. Então adicionar uma ação, casa monstro, spawn another object, o objeto vai ser um monstro, a camada vai ser a camada principal e o image point vai ser o 0 mesmo. Ok? Salvar aqui, bota para rodar. Tá lá a casa monstro. Opa, deu para ver aqui que o image point da casa monstro eu esqueci de atribuir a todas as animações. Mas ela está criando os monstros, né? Deixa eu só corrigir esse erro aqui. Aqui no Origin, aqui ó, as outras todas estão com o ponto de origem aqui em cima, e só o primeiro, né? Eu esqueci de fazer isso aqui, ó, Apply to Whole Animation. Pronto, agora ficou legal. Agora tá certinho. E tá lá, né, sendo os nossos monstrinhos. Mas repara que eles vão ficar todos com a cara na parede aqui, embora a gente tenha feito a programação para eles, quando encontrarem a parede, eles voltarem para o outro lado. Por que eles estão fazendo isso, né? Porque do jeito que a gente programou aqui, enquanto um dos monstros estiver com essa variável ir para a direita como true, todos eles vão ficar se movendo para a direita. A gente precisa fazer essa verificação aqui de forma individual. Para cada monstro a gente tem que fazer essa verificação. Então eu vou adicionar aqui um evento do sistema. Vou chamar aqui, ó, for each. Esse daqui, ó. Quer dizer, para cada instância daquele objeto. For each o quê? For each monstro. Tá bom? Ele criou aqui, ó, um loop de verificação para cada instância do objeto monstro. E a gente vai selecionar esses dois aqui, né? Que é o que determina se ele vai se mover para a direita ou para a esquerda. E eu vou arrastar para dentro desse loop de verificação. Lembra que, ó, quando a setinha aparecer, quer dizer que ele está dentro do loop. Arrasto para cá, solto. Se eu renderizar agora, ó, tá lá um monstrinho. Pronto, ó, bateu com a cara na cabeça aqui, voltou. Beleza, a verificação agora está sendo feita de forma individual. Cada monstro tem uma análise comportamental própria, né? Então, legal. Só mais uma coisa que eu quero fazer aqui na programação do monstro nesse vídeo, que é a seguinte: eu quero que o monstro, quando ele for criado, no momento da criação dele, eu quero que ele analise a posição dele em relação ao meu personagem. Se ele estiver à direita do meu personagem, eu quero que ele nasça andando para a esquerda, quer dizer, já vindo na direção do meu personagem. E caso contrário, se o meu personagem estiver à direita, então ele já vai manter a configuração dele padrão, que é ir para a direita mesmo. Então, para isso, eu vou adicionar um evento aqui com relação ao monstro. Vou escrever aqui, ó, compare X. Esse aqui, ó, comparar a posição dele no eixo X, tá bom? Então eu vou dizer aqui que se for maior ou igual, a última opção aqui, maior ou igual do que o quê? Do que player.x, quer dizer, a posição no eixo X do meu personagem, do player. Então aqui, ó, se a posição em X do monstro for maior do que a posição em X do meu personagem, quer dizer que o meu monstro está à direita do personagem, então eu vou adicionar aqui uma ação setando a variável ir para a direita como false. E vou inserir esse comando aqui no evento quando o monstro nascer. Então vou adicionar um evento aqui, monstro on created, que é quando o monstro for criado. Aí eu venho aqui, ó, insiro como um subevento
Quer dizer, quando o monstro for criado, ele vai verificar a posição dele em X, se está maior ou menor do que a do meu personagem. Caso esteja maior, quer dizer que o monstro está à direita do personagem, e dessa forma, o ir para a direita vai ser setado como false para que o monstro se desloque para a esquerda, em direção ao meu personagem. Só vou arrastar isso aqui para cima, para antes do momento em que eu vou fazer a verificação de deslocamento mesmo dos monstros, para ver se a variável dele ir para a direita se é verdadeira ou falsa e fazer a movimentação em função disso. Então salvei, vou rodar aqui para testar. Aqui meu personagem está à esquerda do monstro, então ele tem que nascer, olha lá, andando para a esquerda, perfeito. Agora se eu fico à direita do lugar onde os monstros nascem, o monstro já nasce andando para a direita. Ok? Gente, então por esse vídeo eu acho que a gente já viu bastante coisa. Tá legal? Só vou fazer mais uma coisinha aqui, que é distribuir outras casas de monstro ao longo da fase. Vou botar uma aqui. A gente já sabe, né? Segurou o Ctrl, é só arrastar a casinha, que a gente cria uma nova instância daquela casa. Vou botar aqui. Aqui. E aqui. Legal, agora é só posicionar certinho. Mais ou menos isso aqui, tá bom? E aí vocês posicionem no projeto de vocês as casas de monstro, façam a distribuição como acharem mais conveniente. Beleza? E por hoje é só isso mesmo, gente. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai estar fazendo os monstros darem dano no personagem e vamos revidar esse dano, destruindo os monstros com os disparos de laser do nosso personagem aí, tá legal? Então, obrigado por terem assistido o vídeo, forte abraço, até a próxima, tchau!